E voltei, né, mais uma vez para trazer outro plugin, né, um aí que tem até bastante conteúdo sobre, talvez o plugin que mais tenha conteúdo, né, que o pessoal ajuda a resolver algumas coisas e até mesmo criar dashboards com o DataView. Eu comentei no final desse vídeo, né, dos plugins que deveriam ser nativos, mas eu não trouxe detalhes, até porque, né, como eu falei, tem bastante conteúdo e eu não quero estar né, sobrecarregando mais conteúdo ainda repetitivo ali, né, de um programa que tem muita falta, principalmente aqui, né? Quem acompanha a comunidade lá fora, né, tanto pelo subreddit quanto pelos canais, né, de Discord, sabe que a quantidade de conteúdo que você encontra é fora de proporção, né? Você é muito superficial o que de fato o pessoal traz para cá. Eu não entendo bem o porquê, mas, né, eu vou aproveitar para trazer a forma que eu uso o plugin DataView, sendo esse o segundo plugin mais instalado, e não à toa, como vocês vão ver. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que, na minha opinião, esse plugin não tem o porquê você usar esse plugin antes de você, né, ter ali uma quantidade significativa de notas, né, usar a um tempo relevante, até porque, sei lá, se você tem menos que 500 notas ou, sei lá, 800 notas, muito provavelmente isso vai mais te atrapalhar do que de fato ajudar, porque o que realmente torna o DataView muito bom é que ele, né, usa ali uma linguagem SQL-like query, seria algo similar ao SQL, para filtrar informações específicas de toda a sua vault, ou seja, é simplesmente para controle, e para que você de fato precise de uma ferramenta de controle, ele tem que, né, as notas tem que estar num nível necessário para isso, ou seja, poucas notas é muito mais fácil você simplesmente ter o controle né, manual ali, direto, do que precisar recorrer a códigos, etc. Então, a partir daqui, eu vou mostrar os meus usos, que definitivamente não são usos simples, né? Se, tipo, a própria documentação e nos vídeos que eu falei que o pessoal encontra aqui, você vai achar, né, ensinando a usar a sintaxe básica do DataView, que é como qualquer outro plugin ali. Ó, que, assim como qualquer outro plugin, ele vai ser chamado para um bloco de código, e você vai poder usar ali aquele pseudo SQL para listar de uma pasta específica, né? Eu vou dar um exemplo do table, todas as notas, né, da pasta Atlas está listado aqui. Mas, né, vamos elevar um pouco o nível disso e mostrar, de fato, algumas funções muito interessantes, até porque, né, como vocês podem ler na documentação também, ele tem suporte a JavaScript. Ou seja, você tem como, literalmente, escrever um script, né, em JavaScript para filtrar, fazer essas queries e né, usando várias bibliotecas JavaScript, ou seja, o limite tecnicamente não tem limite o que você pode de fato ter como resultado desses blocos de DataView, uma vez que JavaScript você consegue fazer qualquer coisa. Então, a partir daqui vai ser um pouco complexo, mas né, para quem de fato já está nesse nível de Vault, pode ser que seja necessário vários pontos. Bom, primeiramente eu gostaria de separar exatamente o porquê usar DataView e o porquê não usar. Eu vejo muita gente ensinando a fazer dashboard de conteúdo com o DataView, que eu, sinceramente, fortemente não recomendo que faça. Afinal, né, como eu expliquei, acho que no primeiro vídeo, refatoração e organização do conteúdo é um processo de revisão, né? A gente basicamente dá sentido àquilo que a gente coloca aqui no momento que a gente organiza o que a gente colocou aqui. E se você for, né, pedir para uma query fazer isso de forma automática, cara, você não vai estar revisando nada, então você só vai estar listando tudo, então só deixa ali mesmo nas pastas que vai estar da mesma forma. E o que eu quero dizer exatamente com isso? Cara, se eu vou até pegar um draft aqui, né, de alguns estudos de Ruby, quando você passa de meros bullet points, meros listas de conceitos, para, de fato, ali uma nota que diga alguma coisa, onde você consiga encontrar o conteúdo da forma que você estudou, no contexto geral do que precisa ser estudado. Então, fazer esses dashboards aqui com o DataView, sinceramente, é pular uma das principais etapas do porquê usar. E a não ser que o seu objetivo seja fazer um repositório de informação específica e usar isso como um banco de dados, entre aspas, ou seja, o seu objetivo realmente é só colar e acumular a informação ali sem revisar e sem processar né, para fins didáticos e de estudo, DataView definitivamente não é feito para criar dashboard. Que não quer dizer que não dê, né? Eu mesmo tenho duas queries principais que dá para dizer que são dashboards, mas eu uso muito mais para controle. Na verdade, eu dificilmente uso, mas um exemplo disso é o byCount links. Na prática, eu verifico quais notas eu tenho usado com mais frequência, ou seja, as notas que
tem maior quantidade de backlinks, ou seja, são notas que eu linkei a uma quantidade maior de notas e, consequentemente, são as mais usadas, pelo menos dessa pasta. E, como vocês podem ver, eu separo por ACE, né, Atlas, Efforts e Calendar, que na prática é uma forma de controle e, né, eu posso simplesmente inverter aqui e, né, ver quais notas ali estão perdidas há muito tempo, quais notas eu simplesmente não linko a nada há muito tempo. E, no caso, né, tem uma segunda versão dessa query, que aqui está separado por tab, mas faz exatamente isso, né, de listar as notas por pasta, né, deixando numa tabela o arquivo, tag hub e os backlinks. Então eu posso, né, nesse exemplo aqui, peraí, deixa eu abrir uma coisa aqui. Coach. Beleza, acho que aqui ficou um pouco melhor para visualizar, mas tecnicamente é a mesma coisa daquele count, né, by links, porém, ao invés das contagens, eu tenho aqui detalhadamente as notas que estão linkadas, nesse exemplo do draft, todas essas daqui. Pois bem, agora que, né, eu já pontuei essa parte dos mocks, cara, eu vou mostrar o que de fato eu vejo como genial e simplesmente muito útil do DataView, que são a gestão das tasks. Diferente dos mocks, dos conteúdos, dos estudos que, né, exige ali você acompanhar a estrutura de perto, criando notas, subnotas e dando sentido àquilo, task é task e é um tanto quanto inconveniente você ter que criar 5 tasks se você, né, determina que precisa fazer algo, né, nos próximos 5 dias. Ou seja, não faz sentido você simplesmente, né, nessa semana que você definiu essa task, você define aqui a task e, né, se você não cumpriu hoje, você tem que necessariamente colocar lá na nota de amanhã, ou vice-versa, ou, né, ficar acompanhando sempre pelo calendário, até porque, cara, tem task aqui que, né, quem é bom em procrastinar sabe que você vai esquecer e vai deixar aqui, ó, uma nota de abril de 2024 com essa task aqui, entendeu? Então, a não ser que você tenha um processo muito bom de revisão, não é viável controlar a task pelo Markdown em si. A primeiro momento, eu vou estar mostrando os usos de forma, né, o resultado em si, mas eu vou estar listando ali embaixo, né, linkando todos os scripts que eu uso e também periodicamente eu vou estar postando, né, o DataView Code Snippet nesse site aqui, que tecnicamente vai fazer um passo a passo do porquê usa, sendo esse o primeiro snippet que eu postei para você ter um controle das suas notas diárias pelos headers. Já vou mostrar aqui, seria algo assim, ó. Seria header. The headers e, né, no intervalo de data definido que eu vou colocar aqui 23 mesmo, as primeiras notas que eu fiz até 24/1, beleza? Ele procurou 106 notas feitas nesse período. Eu vou diminuir um pouco porque eu acho que vai, né, o DataView não é tão leve quanto a gente gostaria que ele fosse. Vou colocar aqui um CSS para melhorar a visão. E, como vocês podem ver, né, ele pegou da minha nota diária as informações de cada header. Por exemplo, eu vou entrar aqui, ó. Você pode ver que do meu template, Good Morning, Learning e mais emoções, ele basicamente listou, e com isso eu consigo estar revisando, tipo, né, muito útil para notas mensais e semanais, qual você quer, numa única página, ler os últimos 30 dias. Esse é o tipo de query que você só consegue fazer com JavaScript. Você tem que codar o JavaScript aqui para definir os parâmetros e, como eu falei, eu estou postando lá algumas versões simplificadas desse código, né, no qual você adiciona o seu caminho da pasta das suas notas diárias e os seus intervalos ali, podendo usar como snippets também, entendeu? Podendo mudar o valor de header, etc. No que está aqui é só para copiar e colar, mas vamos ver que vai muito além disso a revisão, e o principal ponto forte, como eu falei, vai ser o controle das tasks. Eu separo por tabs em duas áreas principais, sendo, né, as tasks do calendário, ou seja, tasks de notas diárias, que são definidos sem necessariamente estar, né, vinculado a algo necessariamente projeto ou trabalho em si, que eu posso, por exemplo, mostrar aqui, né, nas últimas criadas, coisas como vídeos de animação, né, estudar sobre algo específico que eu li, né, Pandas AI, etc. Então são ali tasks soltas, que são exatamente o que a gente faz quando a gente procura, né, aquelas bolinhas que eu falei, mas, né, no formato de lista ali, centralizado na nota diária, né, até mesmo ajudando com regras de nomenclatura. Tem o plugin Tasks que ajuda bastante nisso daqui, mas eu sinceramente não gostei nada dele. E
aqui uma nota, né, uma área de overview, que tecnicamente eu consigo listar notas ali que tem mais de uma tarefa, e algo que é muito mais útil quando a gente vai falar de tasks de efforts, que na prática são ali áreas, projetos, setores em si, com metas e objetivos definidos. Então, eu vou exemplificar aqui, tá? Como vocês podem ver, aqui as tasks são tasks de notas que estão nos efforts, né, separado aqui nas áreas, e estão em múltiplas notas. Logo, eu posso separar também por pastas, ou objetivos, etc. E aqui está um exemplo mais palpável, que seria, né, as notas, né, de vídeos que eu tenho para fazer, linkando, né, a roteiros, etc., que me permite ter né, o controle do que está sendo feito ou não. Também, né, quanto tempo eu defini, etc. Da mesma forma, as tasks feitas aqui. Né, a última coisa que eu fiz em relação ao estudo de back-end. E, né, agora dá para ver bem né, o porquê ter algumas contagens. Como, por exemplo, de total de tasks, né, do back-end Ruby, foi uma concluída de 4. Tem que ver quais são as outras. E, né, são totais, de forma bem geral. E aqui o que eu tenho é, né, a nota, os totais, quais tarefas foram concluídas e quais não foram desse lado. Tendo ali, né, cara, tecnicamente, tudo que eu preciso saber sobre a gestão de tasks. De forma complementar, eu uso, né, o plugin Checklist, que ele faz algo bem parecido, porém ele separa pelas tags as tarefas, que eu gosto muito de colocar coisas do tipo, né, em log. Pra quem viu o outro vídeo sabe que eu costumo salvar, entre aspas, muito conteúdo diretamente nas notas diárias. Tem, né, por exemplo, isso daqui. Eu nem lembro o que eu estava estudando aqui, mas é, né, algo que eu tenho que revisar, tenho que ver. Então, eu deixo ele nesse formato aqui em log para eu saber que eu tenho que revisar e não me perder, né, sem, caso passe muito tempo. E em conjunto com isso, basicamente, não tem nada que não dê para se fazer. Pois bem, agora, né, levando um pouco o nível aqui para o último nível, que você usar o DataView em conjunto com esse plugin chamado Charts, que basicamente ele permite você criar gráficos com uma biblioteca JS, que é simplesmente, cara, tipo, é uma versão muito melhorada do Tracker. Eu vou mostrar aqui, adicionando no Tracker Overview. Olha, eu separei tudo por tab, né, que seria humor e foco de Pomodoro e Daily Log. Todos aqui com as datas, né, para você separar. Deixa eu tirar essa primeira carga aqui, porque senão vai pesar muito, mas dá uma olhada aqui. Né, nesse intervalo específico, ele está como padrão, mas eu posso colocar aqui, que é o primeiro dia que foi implementado isso daqui. E, né, aqui a gente tem a variação de humor com base na propriedade específica da minha nota diária aqui. No caso, né, é esse mood. Eu vou mudar de hoje para meh. Usando também aqui com conjunto, né, os intervalos de foco. E essa nota aqui é basicamente aquele header, só que com foco em, né, momentos específicos de log, como áudio, etc. Enfim, né, acho que já mostrei de forma bem clara quais são as principais funções, e agora o como é algo que não convém tanto eu detalhar aqui, mas eu garanto que eu vou estar postando, da mesma forma que eu, né, postei esse snippet aqui, eu vou estar postando outros snippets no qual eu explico ali um passo a passo para você simplesmente copiar isso daqui, né, e uma nota qualquer você colar dentro de um bloco. Tá? Pode acontecer isso daqui. Então o que a gente faz? A gente vem num bloco de notas. Tá? Cola aqui. Tá? Agora veio formatado certinho e DataView. Yes. No caso, nessa pasta caminho não existe, mas você vai adicionar a sua. Lembrando que para funcionar essas carries você precisa habilitar aqui, né, DataView JavaScript carries. Beleza? O resto é isso.